Artes. Prosseguimos a nossa emissão com o Magazine Artes da autoria de Miguel Martins. Acaba de ser lançado em França um novo livro do escritor português Valério Romão, Mon Quai à la Pelle, traduzido por João Viegas, após o derradeiro volume da trilogia das paternidades falhadas a chegar ao mercado francófono através da editora Chondagne. Isto praticamente 4 anos após ter sido publicado em Portugal sob a batuta da Abismo com o título de Cair para Dentro. Temos o grato prazer de acolher neste estúdio o autor, Valério Romão, e o respectivo tradutor, João Viegas. Bom dia, bem-vindos a ambos e obrigado por terem vindo até nós. Então, finalmente há este desfazamento cronológico entre a publicação em Portugal para o mercado lusófono e agora a chegada ao mercado francófono. Portanto, era o fim desta trilogia. Se calhar começaria por perguntar o eco que este encerramento de ciclo teve, nomeadamente junto dos leitores lusófonos, já que há praticamente 4 anos que o livro já está a circular. Bom dia e obrigado por este convite para falar aqui. É sempre um bocado estranho lançar um livro, mas há esta coisa muito engraçada das traduções, quando se lança um livro 2, 3, 5, 10 anos depois de ter aparecido pela primeira vez na língua original e uma pessoa tem que voltar a pensar nele, de alguma forma. Foi de facto um livro que teve algum impacto em Portugal, nomeadamente porque era o final, encerrava uma trilogia que foi recebida com alguma curiosidade e terminar esse livro teve essa complicação acrescida de ter essa responsabilidade, de ter que encerrar a coisa. Isso deu aso, nomeadamente, a que fosse Maputo. Tínhamos falado em 2019, quando cá esteve, precisamente, que iria à Feira do Livro de Maputo. A grande parte do nosso auditório está precisamente em África. Como é que foi a sua presença lá em Moçambique e o contacto com os leitores dos lados do Oceano Índico? Foi engraçado, eu nunca tinha estado em África em geral, não é? Em Moçambique em particular, com muita gente interessada em fazer coisas na literatura e nas artes em geral e em fazer também um certo tipo de intercâmbio com os escritores portugueses, que é uma língua que no fundo serve de passaporte cultural entre os dois países e entre outros da esfera lusófona, e foi uma experiência incrível para mim, precisamente por um contacto com uma forma de estar e um povo e um país que eu não tinha tido qualquer oportunidade de ter até então. Vamos então atrever-nos a entrar aqui no Cair para Dentro, no Mon Quai à la Pelle. Você tem um estilo com grande destreza a penetrar nos meandros da alma humana, na sua complexidade, aqui uma relação mãe-filha com a pairar em espectro de fundo a doença de Alzheimer. Perguntar-lhe esta questão pelas opções de estilo e depois fica a pensar no trabalho que terá tido ali o João Viegas, não é? Nomeadamente a forma como você lida com a pontuação ou com a falta de pontuação. Se calhar há muito menos maiúsculas do que se veria habitualmente, há muito menos pontos de finais ou de exclamação ou de interrogação do que haveria habitualmente. Todavia, os parágrafos são bastante visuais, estão visualmente muitíssimo bem estruturados e não é difícil lê-lo. Todavia, é um estilo seu. Como é que surgiu esta aposta? Bem, no fundo, não posso dizer que seja um estilo meu, não é? É um estilo que já é praticado pelo menos em Portugal. Ponho-me a pensar no Lobo Antunes ou no Saramago. Este tipo de pontuação heterodoxa não é nova. E julgo que para mim faz sentido, tendo em conta que há muitas passagens da minha escrita que são uma espécie de stream of consciousness e que, em interrompendo-as com a colocação de pontos finais, é uma espécie de interrupção que eu não quero, porque há ali uma torrente de pensamento que não pode, pelo menos dentro da escrita, não pode ser interrompida com pontos finais. E depois há sempre a preocupação de não se tornar ininteligível. Aquilo tem que fazer sentido não só para mim, mas para um leitor que há de chegar lá e chegar ao livro, que isso não seja um esforço acrescido para o leitor, porque não é de toda a minha intenção dificultar-lhe a vida. Também não é facilitar. Ou seja, não é um artifício para me tornar mais hermético ou mais engraçado do ponto de vista estilístico. É uma coisa que voluntariamente eu faço assim porque me convém ao ritmo em que eu escrevo. Valério Romão, você assumia estar aqui a fazer uma trilogia sobre as paternidades falhadas, mas ao fim e ao cabo estes livros têm muito que ver, sobretudo com uma família talvez disfuncional, mas ainda assim uma família. Quer comentar um pouco essa sua aposta, no caso, para lembrar aos ouvintes que houve o autismo, cujo título sintetiza bastante bem a intriga. Depois o da Joana tem que ver com um desejo de maternidade e com o nascimento de um nado morto. E finalmente aqui Mon Quai à la Pelle, portanto cair para dentro,
tem que ver com uma relação mãe-filha, com em pano de fundo a questão da doença de Alzheimer. A família é um tema tão mais interessante como parece aparentemente banal, não é? Porque à partida é aquilo que qualquer pessoa conhece imediatamente, não é um tema esotérico, toda a gente nasce dentro de uma família ou adquire uma família e ao mesmo tempo continua a ser um território cheio de segredos, porque nós temos da família um lado apenas público, que é o que as pessoas apresentam, e depois há um lado eminentemente privado, que acontece quando a porta se fecha, a porta de casa se fecha, e onde acontecem todas as coisas possíveis, desde as mais gloriosas às mais brutais, e é uma espécie de caleidoscópio pelo qual uma pessoa pode ver toda a realidade dos homens, a melhor e a pior. Ao longo desta trilogia tem vindo a haver uma feminização progressiva, cujo clímax será aqui, nesta história aqui entre a Virgínia e a Eugénia, respectivamente a mãe e a filha, com requintes de alguma crueldade materna, não é? Porque quer-se privar uma filha de todo e qualquer acesso à poesia, ao devaneio. Como é que surgiu aqui esta inspiração para esta relação tão atípica entre esta mãe, que foi presidente da junta, e a filha que é professora de filosofia, não obstante a mãe ter querido reprimir desde o início qualquer possibilidade de ver ali alguma poesia na vida da filha? Eu não penso que seja uma relação assim tão atípica, ou seja, talvez a forma, o paroxismo que foi levado a esse controlo da mãe sobre a filha possa ser de facto atípica, mas a tentativa de um pai ou de uma mãe ter um controlo exagerado sobre os destinos de um filho ou de uma filha não é uma coisa assim tão invulgar e acontece em muitas famílias. O que aconteceu aqui foi uma espécie de conjunto de circunstâncias e condições em que isso se torna uma espécie de tempestade perfeita, em que o controle de facto é muito mais, chega a pontos que não chegaria numa relação mais ou menos normal, mas a relação delas, de certa forma, marcada pela fuga do pai logo desde o início, a partir desse momento deixa de ser normal, de facto. E depois a partir daí... E a Eugénia carrega com ela esse peso, o fardo do abandono do pai, não é? Sim. E a Virgínia carrega ainda suplementarmente da culpa de o pai de se ter ido embora a culpa não seja da filha, mas há muitas formas de aliviar-se da culpa própria pondo-a sobre outra pessoa. E a partir daí há toda uma sequência de castigo, não é? De castigo por parte da mãe, transformando o poder numa espécie de arma, e depois há uma revolta filial quando a mãe já não está capaz, já não está na posse de todas as funções. Eu precisava disso, eu precisava de chegar a um ponto em que a Eugénia pudesse de facto exercer algum poder, coisa da qual ela foi privada a vida toda. E depois também precisava de perceber o que é que ela ia fazer com esse poder. Eu estava a falar dessa revolta mais quando ela começa a poder maltratar a mãe, sendo que já não tem medo do poder da mãe, porque a mãe ou se vai esquecer que foi maltratada ou já não tem capacidade de exercer esse poder de volta. E interessava-me também descobrir, enquanto escritor e enquanto leitor, como é que a Eugénia iria adotar esse poder, ou que tipo de pessoa ia escolher ser. E de facto ela escolhe ser muitas coisas, como os humanos, ao contrário do que se vê nas redes sociais. As pessoas não cabem todos dentro da caixa do bom e todos dentro da caixa do mau, sem qualquer gradação de cinza entre as duas coisas. As coisas são muito mais complexas e a Eugénia tem uma reação bastante complexa e acho que é uma personagem que nesse sentido é interessante ver que ela não se coíbe a castigar a mãe de vez em quando, mas também não se torna cruel. Mas há já projetos na manga? Sim, estou a escrever neste momento um romance que decorre em Lisboa, que é sobre uma epidemia de lesbianismo, e tive a ideia precisamente de fazer uma espécie de epidemia, mas que fosse de cariz sexual e de fazer uma paródia, no fundo, sair um bocado desse território e fazer uma paródia ao que é o turismo hoje em dia, o que é viver numa cidade hoje em dia, o que é a nossa própria relação com a sexualidade, que é uma coisa que anda entre a pornografia mais recôndita, os Tinders da vida e as saídas à noite, enfim. Apetecia-me parodiar um bocado sobre a situação de Lisboa, que penso que não será, até por via da globalização, assim tão diferente que é a situação em Madrid, ou em Paris, ou em Zagreb, ou em Londres. Então estejam atentos para as novidades de Valério Romão nas livrarias em Portugal e se calhar porventura depois traduzidas para francês. Valério Romão, isto a propósito do lançamento pela editora Chandon de Mon qui a l'appel, o derradeiro livro da trilogia das paternidades falhadas, Cair para Dentro, publicado em Portugal pela Abismo desde 2018.